gente. Então, eu tinha separado aqui os slides só para guiar a gente um pouquinho. Eu queria dar uma abertura para todos mais que estiverem vendo esse vídeo depois possam entender como é que vai ser esse grupo, né? Porque o propósito de estudar a Revista Espírita, só para reafirmar, né, mais uma vez, porque eu acho que ela cabe muito bem nesse momento. Kardec, quando tomou o propósito de começar essa revista, ele viu que havia um grande vazio de publicações naquele momento, né, ali na França. Não havia nenhuma publicação oficial. Acho que se não uma que, não sei, pelo que eu me lembro, não estava exatamente na França, né? Ele viu que necessitava disso. E a quantidade de conteúdos, de informações, de tudo, né, que ele abordou ali dentro, com tantos temas chegando de fora, enfim, eu acho que foi uma coisa muito importante para aquele momento e nós, nos guiando por isso agora, nós vamos ver muita coisa, como ele pensou, como ele propôs, como ele agiu, a forma que ele analisou e, porque a gente está só começando, eu sei que tem muita coisa que vai se desenrolar em cima disso. Já nesse primeiro capítulo a gente já vê muita coisa que vai ser tratado depois no livro dos médiuns e outras coisas que foram modificadas totalmente, né? A Ariane ela tinha separado, né, eu vou pedir para você ativar o som. Você tinha separado uma observação aí. Sim, boa noite. Essa tradução que nós estamos recebendo é a primeira, pelo que eu pesquisei, a primeira tradução que a gente tem da Revista Espírita para o português. E ela foi feita em 2002 para comemorar o centenário do Kardec, centenário de nascimento dele. E essa Revista Espírita, quando eles traduziram, tinham 5.000 páginas praticamente. Então eles foram traduzindo aos poucos, óbvio, e eles entenderam que ali era uma tribuna livre, ou seja, todo mundo mandava artigo, porque depois do lançamento do Livro dos Espíritos, as pessoas tinham curiosidade para saber das coisas. Então, eles mandavam, era uma chance do Kardec abrir uma oportunidade para as pessoas mandarem arquivo. Naquela época não tinha, né, o que a gente tem hoje à disposição para a comunicação. Sim. Então, a forma era uma coisa barata, que era uma revista, e ele mandava. E o que ele fez foi o seguinte, todos os livros que vieram depois foram a partir dessa conversa que ele tinha com os escritores, com as pessoas e com os espíritos para entender os dois conhecimentos, vamos dizer assim, se tornarem a doutrina. Muitos dos conhecimentos, como Paulo falou, foram realmente admitidos pelo Allan Kardec, pela doutrina, foram assimilados e muitos foram deixados para trás. Mas a gente tem que entender bastante que a Revista Espírita é um ensaio, então muita coisa que a gente vai ler aqui não vai fazer parte da doutrina. Ela vai ser só um estudo, por isso que vai ser interessante, porque vai saber como que quais os parâmetros que ele fazia para poder usar tal determinado assunto ou não, ou determinada participação de alguma pessoa que escreveu para ele ou não. E é isso a minha contribuição. Maravilha. Alguém quer adicionar alguma coisa? Não? Falando sobre as nossas reuniões, então, a gente pretende sempre se manter nos reunindo nas quintas-feiras às 19h30. Hoje essa reunião não está sendo transmitida, mas nós provavelmente vamos iniciar a partir da próxima semana a transmissão ao vivo, com o YouTube ao vivo também. Então as pessoas vão poder participar e mandar chat, né, de repente, e também assistir ao vivo junto com a gente, né, se assim quiserem. Todos os assuntos que saírem daqui vão gerar vídeos menores, então cada tema que a gente abordar, que for interessante ser dividido, a gente coloca em vídeos menores para ficar mais fácil das pessoas assistirem, né? A gente vai abordar a revista de forma sequencial, então a gente entra, exceto essa primeira edição, que eu acho que ela é um pouco mais superficial em muitas coisas, né? Mas a gente vai entrando nos temas, abordando sobre eles, aprofundando até onde der para aprofundar, e tratamos de 3 temas num dia. Na próxima semana,
outros, até que se termine aquela edição daquele mês, tá? A gente tem que pensar, agora eu pensei, sobre a questão do quando for finalizar uma edição, porque acho que é interessante a gente ter uma nova reunião para uma nova edição, para não ficar encavalado no meio, mas depois a gente verifica direitinho a respeito disso, né? Eu queria comentar também sobre uma coisa que eu anotei aqui, a respeito do proselitismo, né? Proselitismo e os tipos de espírita. Proselitismo é aquela questão de você querer convencer as pessoas. Eu achei interessante a gente abordar isso agora aqui, só por conta de que é um tema interessante. Kardec abordou isso já lá no livro dos Médiuns, na introdução, né, falando sobre que é interessante a gente querer convencer as pessoas, mas no bom sentido. Fazer com que elas possam compreender, entender, nunca perdendo tempo com aqueles que têm uma opinião pré-definida. Você chega na pessoa, você pergunta, uma pessoa que diga que é materialista ou ateísta, né? Você acredita que depois da morte do corpo exista alguma coisa? Não, não acredito e para mim não tem nada. Não adianta, muito provavelmente não adianta você seguir em frente com esse tipo de conversa com ela, porque vai ser perda de tempo, né? Muitas outras, contudo, e muitas vezes pessoas que estão passando por dificuldades, a gente inicia uma conversa de uma forma muito tranquila, muito simples, e ela pode despertar o interesse, e dali a gente consegue conversar um pouco mais, trazer algum tipo de esclarecimento que ajude bastante naquele momento dela, né? Sobre a questão dos tipos de espírita, só para comentar, né? Ele falava que existem os tipos de espírita, que são aqueles que os exaltados, ou seja, eu aprendi uma coisinha aqui agora e eu já vou lá para fora, vou espalhar para todo mundo, mas assim, sem antes aplicar a mim, essa exaltação, né? Em tudo que eu ouço, tudo que eu possa... Se alguém fala alguma coisa no meu lado, eu sou aquele espírita chato que vai lá e fala, isso aí é espírito, isso aí é reencarnação. E a gente tem que pensar que não é bem assim, né? Tem a questão, né, do espírita, como eu, que por 33 anos nunca aplicou nada a si mesmo, que a gente tem que procurar fazer isso o tempo todo, senão a gente não consegue ter um bom... Para a gente não é útil, por mais que a gente seja útil para outras pessoas, eventualmente, para a gente não é útil. E a finalidade maior é sempre a nossa transformação pessoal, né? Alguém quer falar aí mais alguma coisa? Vocês podem ativar o áudio, tá? Quando vocês quiserem. Eu só muto para não entrar muito aqui. A gente vai começar então lá na introdução da Revista Espírita, tá? Falando sobre a finalidade do Espiritismo, que é o primeiro, na verdade não é o primeiro tema, é o que a gente depreende da leitura do início ali, né? dessa primeira edição da Revista Espírita. As anotações que eu fiz, né? Que o Espiritismo tenha como finalidade maior essa transformação, essa iluminação do ser humano através do mundo todo, atuando sobre o estado moral da sociedade. Kardec compreendeu isso de uma forma muito, muito inteligente, muito lúcida, né? Quando ele percebeu o que é que existia atrás daquele simples fenômeno de uma batida, eu digo, né, que a cabeça dele fez assim, puff, né? Porque ele... Foi algo muito, muito esclarecedor para ele. E a gente tem que lembrar que ele vem de uma linha de educação, né, a pedagogia do amor, de Pestalozzi, a busca pelas respostas. Então era a pessoa certa no momento certo, né? A gente percebe já hoje, eu sempre avalio, muitas modificações dentro da própria Igreja Católica, dentro de outras, né? Que hoje, sem nenhuma sombra de dúvida, assim acontece por conta do que o Espiritismo fez nesses 160 anos, enfrentando muitas dificuldades, né, ainda por cima. Porque em muitas igrejas católicas já não se fala mais em diabo, já não se fala mais em inferno, já se entende que isso é uma forma de entender, que não é bem por aí, né?
Então, agora uma coisa que eu acho interessante é que ao mesmo tempo que muitos dogmas se desfizeram por conta do Espiritismo, enquanto houve, ou a partir do momento que Kardec morreu e algum tempo depois que as coisas começaram a esfriar, que deixou de se praticar essa metodologia tão importante do estudo, da pesquisa, outros dogmas começaram a adentrar mesmo dentro da doutrina espírita. E hoje ela é cercada de dogmas, inclusive de rituais que muitas vezes não são avaliados por conta desse passado conturbado, né, com as alterações dos rumos do movimento espírita. Alguém gostaria de adicionar, por favor? Estou falando sozinho aqui. Cadê o... Não, o Paulo está dizendo aqui que vai acabar a reunião, o tempo foi excedido. Eu acho que quando chegar nos 40 minutos ele vai continuar em frente. Eu fiz esse teste outro dia. Tu fez? Então perdão, desculpe. Vamos ver se vai continuar. Se não continuar, eu mando o link para vocês no Telegram de novo, tá? Legal. Tá bom. Alguém mais quer adicionar alguma coisa sobre esse início? Não, Paulo, só acrescentando o que o companheiro falou, a tarjazinha que apareceu estava prolongando, dizendo que você prolongou o tempo além do esperado. Estava em inglês. Legal. Acho que é isso mesmo, né? Que ele está deixando passar. Isso, prolongou, legal. Tá já, então. Bom. Primeiro tópico aqui, depois disso, né, que Kardec inicia, ele começa falando sobre a questão de magnetismo, do espiritismo ser ciência, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Magnetismo é um assunto que, há poucos meses, quando eu estava reestudando as obras espíritas, né, o Pentateuco, a gente vê que tem pouco lá, né? Eu sempre me perguntei por que não foi falado mais o que é esse bendito desse magnetismo, né? E aí acabou vindo com essas obras lá que a gente tem no grupo, né, as obras indicadas, acabei indo um pouco mais atrás e comecei a entender um pouquinho mais. Estou só começando, muito provavelmente o Alberto até tenha muito mais conhecimento a respeito disso, mas é interessante citar, por quê? Não? Desse assunto em si, não. Eu sempre concentrei mais meu estudo em Kardec mesmo, tá? Para esclarecer. É um assunto é um tópico interessante que a gente provavelmente vai conseguir, então, né, com o tempo ir abordando, porque Kardec aborda muito na revista. Eu já dei uma pesquisada e o pouco que eu aprendi até agora, né, que eu conheci, o magnetismo, ele se refere àquilo que nós, como seres espirituais encarnados ou como animais, eu não sei dizer até que ponto isso pode existir em outras espécies de animais. Eu entendo do ser humano. Que nós produzimos através da nossa energia vital, do que Kardec chamava de fluido vital. Então, através da minha ação mental, eu consigo produzir fenômenos através desse fluido vital. Também chamado de fluido elétrico. Tem essa questão dos fluidos que eu até hoje não entendi muito bem ainda, porque na época tudo era fluido, a ciência avançou bastante e também é outro campo para a gente estudar mais. O fato é que antes de Kardec, já lá por, acho que final de 1600 e alguma coisinha, já haviam estudos a respeito disso que se fortaleceram em 1700 e algumas coisas, com Mesmer principalmente. Era fato na época, era uma coisa estudada cientificamente. Imposição das mãos, fazer com que uma pessoa entrasse em estado sonambúlico por ação magnética, hipnotismo, movimentação de objetos, outras experiências. Na verdade, existiu até, eu não lembro os nomes, mas um fulano lá, que montou uma espécie de uma clínica onde ele fazia tratamento por imposição das mãos, com a ajuda de um outro senhor.
e diz que ele tratou ali coisa de mais de 12 mil pacientes bem tratados, com bons resultados. Depois disso, né, esse assunto, na época em que Kardec veio, por assim dizer, estava ainda bastante em alta e Kardec o estudou. Eu sei, assim, superficialmente a respeito disso, que Kardec o estudou, era conhecedor, e justamente por isso, quando começaram os movimentos das mesas, né, daquelas batidas e tal, ele não deu muita atenção, porque para ele era apenas um fenômeno magnético produzido pela ação das pessoas ali presentes, né? É muito interessante lembrar disso, porque a gente vê que o espiritismo e o magnetismo, como são ciências irmãs, Kardec percebeu que do magnetismo para o espiritismo era um passo, né, como ele disse, e que o espiritismo veio no momento exatamente que tinha que vir, nem antes nem depois. Eu achava antes que o espiritismo sofreu muita dificuldade naquele momento, mas a verdade é que não, foi tudo planejado para essa chegada. Então, quando ele encontrou o terreno fértil por conta do magnetismo, foi daí para ele se tornar uma coisa estudada, mesmo que por curiosidade, em todos os cantos, foi muito rápido, né? E isso foi importante para esse primeiro momento. É importante lembrar que Kardec, por conta de ser cientista, né, ele nunca havia... perdi a linha do que eu ia falar, mas enfim. Quando ele viu aqueles fenômenos e achou que era magnetismo, daí até ele começar a estudar, foi mais ou menos um ano, quando outras pessoas, um senhor lá, né, começou a insistir com ele, vem estudar que isso aqui é interessante, está tendo resposta inteligente. E ele sempre se questionava se essas respostas estavam vindo dos médiuns ou não, por conta ainda da ação magnética. E aí é uma coisa que a gente vai desenrolar um pouco mais para frente, né? Como ele chegou nas constatações de que era ação espiritual. Alguma adição? Se eu começar a tremer aqui, é porque antes eu estava com calor, agora eu liguei o ventilador aqui do lado e eu começo a ficar meio... Aqui a gente tem o tópico do Kardec cita, né, que espiritismo é ciência. Eu acho interessante citar, pelo menos, porque muita gente acha isso. Eu já encontrei até problemas no grupo de que, falando assim, não, espiritismo não é ciência, porque achando que ciência é só aquilo que se faz dentro de um laboratório, é só uma ciência exata. Mas a ciência é um conjunto de conhecimentos que se tem a respeito de alguma coisa. Kardec lembra que o espiritismo é uma ciência filosófica, principalmente. E só de ser isso já é uma grande coisa, né? Então, o estudo que ele, principalmente no começo, né, ele encabeçou, né, naquele início, gerou todo um conhecimento que, inclusive, esse estudo foi feito com uma metodologia científica, a gente sempre lembra, e isso gerou o que a gente chama de doutrina espírita. Doutrina porque é um conjunto de ideias. Quer adicionar? Sim, Paulo. Eu vou adicionar questão científica, tá? Uma coisa que se pergunta muito é por que espiritismo é ciência, como tu mesmo abordou. A questão é um pouquinho ampla, tá? Mas, sim, tu conhecer um assunto no seu universo todo é considerado ciência hoje. Não é uma ciência exata. Eu vou dar um exemplo dentro da minha profissão. Psicanálise. Psicanálise não é uma ciência, mas o estudo aprofundado dela dá o status de ciência, né? A mesma coisa acontece com teologia. Teologia não é uma ciência, mas existe até faculdade de teologia. Então, como é que pode existir uma faculdade de algo que não é científico? Não, é que o estudo prolongado e conhecendo toda a parte a torna ciência, né?
Mas aprofundando um pouquinho mais a questão científica do espiritismo, a questão da mediunidade, tá? Então, quando se estuda os fenômenos científicos, tá? Usando os métodos científicos, sim, está se estudando ciência, tá? Então, neste particular, a gente pode dizer até de forma exata, espiritismo não é todo uma ciência, mas o estudo da mediunidade e dos fenômenos mediúnicos, a gente fala fenômenos, né, mas teoricamente a palavra fenômenos no plural seria fenômena, é uma palavra latina, né? Mas vamos falar fenômenos, né? O estudo dos fenômenos mediúnicos é sim ciência, tá? Se eu pude contribuir, né? Com certeza. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto, você tem razão, né? Porque o fenômeno mediúnico, ele é praticamente uma coisa exata, palpável mesmo, né? Interessante. Com as suas dificuldades, né? Sim. A comprovação não é tão fácil, exige método, existe disciplina e os resultados satisfatórios provém de muita experimentação, né? Mas é ciência. Na verdade, toda descoberta científica precisa de muita experimentação, né? Sim. Enfim, né? No caso do espiritismo, é nessa parte, não na parte moral, na parte dos alicerces do espiritismo, por exemplo, reencarnação, você não consegue provar cientificamente que existe reencarnação. É um estudo doutrinal, né? É um estudo lógico, tá? Muita gente considera lógica ciência, mas não dá. O que é lógico e não pode ser provado é doutrina. Justamente o conceito de doutrina é esse. É um encadeamento lógico, né? Mas, enfim, essa parte que gera a ciência é isso aí. Legal. Gostei. Mais alguém? Não? Na sequência, Kardec fala um pouco mais sobre a questão dos propósitos da Revista Espírita. A Ariane já adiantou um pouquinho, né? Mas eu apenas gostaria de resgatar, né, para lembrar daquela questão de uma publicação visando atingir muitas pessoas, visando chamar a atenção também e colher muitas cooperações naquela época, muitos relatos. E Kardec é muito interessante porque ele fala na questão de que ali seria tudo discutido e a intenção seria discutir, mas não de disputar. Ou seja, a gente vai fazer uma discussão a respeito daquilo, tentar compreender, tentar entender, mas não querer disputar com as outras formas de ver aquele mesmo assunto, as outras explicações possíveis, né? Eu, com base nisso daqui, nessa questão de colher relatos, para quem não sabe, a gente abriu até um link lá na nossa página, que é para quem quiser achar interessante, de repente tem um relato interessante que gostaria de dizer, de mencionar, eu acho interessante a gente começar a colher também, porque de repente eu acho que tem muita coisa acontecendo diariamente. Tem coisas que as pessoas relatam nos grupos e fica aquela pulga atrás da orelha, o que é que está acontecendo, né? Então é interessante a gente buscar se já existe resposta, se de repente não existe, talvez um dia a gente possa ir atrás dessas respostas, né? Ficar como uma proposta assim. E finalizando com a questão a afirmação de Kardec, né? Do empenho de não se dar afirmações de ideias próprias. Não vou falar muito, mas a respeito disso, né, cai até naquela questão das adulterações, que eu sei que eu vivo falando sobre isso, mas porque é muito interessante e eu acho muito interessante como assim. Quando a gente tem uma ideia, a gente começa a gostar de uma ideia, é muito fácil a gente se apegar à ideia e qualquer coisa que a pessoa diga contra, você já cria uma resistência, você se arma,
no orgulho, na vaidade, né? E ali está fechado. Então, eu vejo com relação a esse assunto, por exemplo, das adulterações, pessoas que agem assim dos dois lados. Quando eu comecei a ler sobre tudo isso, a me informar, aí eu acabei vendo um outro lado, dizendo que não existe adulteração, não é assim. Então vamos ler o outro lado. Kardec fazia isso o tempo todo, não só ler, se inteirar e abrir a discussão. Kardec na Revista Espírita coloca artigos inteiros praticamente desmentindo o Espiritismo. Mas ele pega tudo aquilo e depois ele analisa e ele mostra onde são os pontos. Quando a pessoa tem, ou a opinião tem até um certo nível de razão, ele até falava, né? Nesse ponto, isso daqui até pode ter razão em tais aspectos, mas não explica o todo. Então, acho que a gente tem que agir assim também, e é um exercício interior para todo mundo que está querendo estudar e seguir os passos de Kardec ou ser um bom espírita, né? A gente tem que ter esse exercício que começa dentro do lar, de aprender a descer do pedestal do orgulho, por mais que seja difícil no começo, porque o orgulho ferido dói, você tem razão, eu vou ver, e se eu ver e a minha ideia está errada, eu tenho que aprender a falar, tá bom, eu entendo que eu não estava certo a respeito disso. Né? Alguma adição? Bom, no tópico seguinte, Kardec começa falando sobre... Peraí que eu me perdi aqui nos assuntos. As diferentes formas de manifestações, né? Não vou fazer também uma abordagem grande, se alguém quiser fazer alguma adição aí, faça, né? Mas é só pela questão do que ele lembrou ali também, como ele abordou no Livro dos Espíritos, a espiritualidade sempre abordava também as naturezas das manifestações, né? Que podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou mesmo sábias, né? As frívolas são aquelas que não diz nada de muito interessante, pode dizer bobeiras, coisas da vida, qualquer coisa assim que não adicione. As grosseiras que causam um certo choque, né, que são complicadas, e justamente por isso não é interessante fazer qualquer tipo de reunião mediúnica aberta ao público, né, porque o público não está acostumado com aquilo, pode ver coisas complicadas. E as sérias, que não necessariamente são sábias, porque eu posso ser um espírito que não tem uma grande evolução, mas eu me comunico seriamente para de repente falar alguma coisa importante para um parente, um familiar. E as sábias, né, que aí sim vêm de ordem superior, que acrescentam alguma coisa, algum tipo de ensinamento, né? E cabe sempre a nós, com base no entendimento, no estudo, aprender a identificá-las, a analisá-las e julgá-las, como Kardec dizia. Alguma adição aqui? Acho importante lembrar que a gente não pode se colocar em posição de fazer repressão a esses gêneros de comunicação. Eu acho, se eu tiver errado ou alguma outra observação, mas eu penso assim, claro, uma comunicação que choque, que cause complicação, teoricamente a gente tem que analisar e, né, ver por que aquilo está acontecendo, mas eu acredito que a gente muitas vezes aprende até com as comunicações de espíritos, às vezes nem tão elevados, nem tão sérios assim. Mas diga, Alberto. Eu acho que eu queria falar? Ah, você não queria? Não, mas já que estou aproveitando, eu falo. Sim. Eu vejo, pessoal, as comunicações frívolas, as comunicações grosseiras, é muito comum, tá? Principalmente quem está começando o estudo mediúnico, né? Então, o espírito começa a xingar, começa a falar palavrões, falar coisas bem complicadas, começa a dizer pensamentos que estão na cabeça do médium, pensamentos sexuais, muito normal.
né? Então, já tem que ter uma certa maturidade do grupo, mesmo que seja no estudo, porque vai escutar coisas bem pesadas, né? Se for psicofônico ou ainda se for escrito, né? Mas só que é muito bom para a educação mediúnica, né? Tu começar a conseguir interpretar esse tipo de manifestação, né? Muita gente se sente culpada. Mas eu só tá me aparecendo espírito grosseiro. Será que eu sou de baixa evolução? Será que é eu que tem uma palavra que se usa muito no meio espírita, mas que não tem nada de espírita, que é a palavra vibração, tá? Que ela é uma palavra que nos meios espiritualistas se usa, mas não caberia, tá? No espiritismo. O médium começa a achar que o problema é com ele, mas não, ele está no treinamento mediúnico e tu abre a tua casa para qualquer um entrar, né? Então, sim, vão aparecer espíritos grosseiros, né? E faz parte da educação. E mesmo para quem já está há muito tempo treinado, abrir tua casa pode entrar qualquer um, né? O que muda, teoricamente, é a intenção. Quanto melhor a tua intenção, pode chamar coisa melhor. Só que o meu maior medo, tá? E eu acho que é o maior medo de todo o grupo mediúnico, tá? É a mistificação, tá? O que aparece de grosseria, de frívolo, de inútil, a gente sabe o que é. O problema é aquilo que vem disfarçado, tá? Que esse é o maior problema e é o que mais tira médiums da seara do bem. Por quê? O espírito se apresenta, né? Fala aquelas coisas lindas, se utiliza muito linguagem dita evangélica, tá? Falando aquelas coisas boas e tudo. Depois que tu pegou confiança, aí começa a vir com esquemas, começa a fazer com teorias ilógicas, mas como o médium está acostumado, pegou confiança naquele espírito, deixa passar, né? Eu diria que a maioria dos livros ditos espíritas são fruto de mistificações, infelizmente, né? Mas não só fazendo uma adição mesmo, né? Não vamos entrar serrapando para outros assuntos, né? Sim, sim. Eu acho interessante só citar que a gente volta de novo no tema da vaidade, né? Que é tão importante sempre, a vaidade e o orgulho, porque o médium de repente começa a receber esse conteúdo que parece tão elevado, tão bonito, até o dia que ele passa um conteúdo complicado e alguém vem nele e fala, olha, esse conteúdo hoje estava meio esquisito, né? Alguma coisa assim, e ele já se dói, porque ele não entende, como Kardec destaca o tempo todo, que ele é apenas um intermediário, né? Dizer para uma pessoa que o conteúdo dela é ilógico, tu praticamente perdeu a pessoa, tá? Por isso, tu tá num grupo mediúnico, treinando, ou mesmo num antigo, já de tempo, e tu chegar pro teu companheiro, meu amigo, esse teu conteúdo tá mistificado. A chance dessa pessoa não aparecer mais no grupo na próxima semana é muito grande, né? Infelizmente, nós temos que lidar com isso, né? Sim. Mas aí, não vamos entrar muito, né? Mas realmente é porque entra naquele ponto daí dos vários grupos que aí deixam de buscar uma correção, buscar uma conversa por causa do medo de perder as pessoas. Isso é uma coisa que eu falo muito, assim, a gente não vai com os pés no peito das pessoas, a gente tem que ter forma de falar, tem que ser firme, mas fraterna, mas assim, a gente não pode ficar dependendo de uma pessoa, porque ela pode morrer amanhã. E se ela não quer ficar ali, porque ela tá sendo, assim, chamada a atenção, entre aspas, a gente vai fazer o quê, né? Eu acho que eu posso ser um pouquinho direto nessas coisas, mas é questão de aprendizado também. Viu, Paulo? Posso falar? Pode. Essa conversa que você está tendo agora, você e o Alberto, está me lembrando que nós falamos no nosso outro vídeo
sobre fascinação, né? O médium que se deixa levar por um determinado espírito, né? E não aceita a opinião do outro, né? No meu centro que eu frequento, frequentemente, os médiuns comentam que após a reunião mediúnica, um médium simples, né, humilde, ele pergunta como é que foi a comunicação dele, se houve animismo, o que ele pode fazer para melhorar, para ser melhor entendido. Eu acho que uma reunião de um grupo que tem médiuns tem que se nortear por aí. Sim. E aí a gente entra em tantas questões, né, que permeiam a casa espírita, a forma que tomou, o fato de que já que existe lá a casa espírita, pelo menos deveria ter um tipo de, nesse grupo de médiuns, uma busca, por mais que isso seja muito individual, interior, uma busca sempre constante pela evangelização de cada um, né? Exato. E aí vai por um grande caminho, né? Eu vou passar para o próximo tema aqui então, que é chamado Vários Modos de Comunicação, título que ele deu. Onde ele está fazendo a questão da diferença entre os meios de comunicação dos espíritos. Isso aqui é interessante porque ele aborda isso mais aprofundado, né, lá no livro dos médiuns. Aqui ele faz um esboço. Tem duas coisas que ele já chama aqui nesse momento, que é a sematologia. Eu gravei um vídeo ontem sobre isso, lá sobre o livro dos médiuns, né? A sematologia, pelo que eu entendi, é a questão da movimentação de objetos, né? Ou seja, uma cortina voando, uma mesa levantando seria sematologia, tiptologia seria especificamente as batidas como meio de comunicação, né? Ele cita a questão da psicografia direta ou indireta, onde a psicografia direta, o espírito toma a mão das pessoas. Eu não conheço muitos relatos sobre isso. O que eu conheço é do Chico Xavier, que chegou a escrever com as duas mãos, se eu não me engano, né, textos, conteúdos diferentes. Kardec cita, na época dele, pessoas que, conversando, fazendo qualquer outra coisa, o espírito tomava o controle da mão, por assim dizer, e escrevia enquanto a pessoa estava se ocupando de qualquer outra coisa. Acho que é mais ou menos isso aí, né? E na psicografia indireta, onde o médium ouve, por assim dizer, o conteúdo passa pelo médium. É interessante que Kardec, pelo que eu já vi, ele procurava mais os médiuns de psicografia direta, porque ele, de uma forma acertada, entendia que existia menos conteúdo do médium naquela que poderia influenciar aquela mensagem, né? Então ele procurava mais os diretos. E aí é interessante que apenas nessa revista, nesse momento, ele fala em espiritografia, que seria... tem um outro termo para isso que depois ele usou, que seria escrita direta espiritual. Não tem um médium no meio, né? Você deixa uma folhinha lá e de repente essa folhinha aparece escrita. Isso seria espiritografia, certo? Paulo, vou fazer um adendo, tá? Na história do espiritismo tiveram alguns opositores, né? O que é normal, né? Numa doutrina ou numa filosofia, tá? Mas existiu uma senhora, Madame Blavatsky, que é muito conhecida desse pessoal que gosta de ocultismo e tal, tá? E ela era muito revoltada em relação a Kardec, em relação ao espiritismo, ela condenava muito, e ela dizia que ela era especial porque ela não fazia psicografia, ela caía as folhas escritas no colo dela, ou quando ela fazia sessões, elas diziam espirituais, surgiam as folhas escritas, né? E um seguidor dela, chamado Siné, recebeu juntou todos os textos que ele recebeu nesse formato e criou um livro, que é a Carta dos Mahatmas,
Tá? Então, eles eram, assim, muito opositores de Kardec e do Espiritismo, porque eles diziam que o formato que eles recebiam era especial, vinha da própria alma, eles dominavam, né? E casualmente Kardec tratou dessa mediunidade deles chamando de espiritografia, né? Que era a possibilidade o texto aparecer na folha de papel apenas utilizando o fluido vital, a parte magnetizadora do médium, né? Então, fazer um adendo, porque esse tipo de mediunidade nunca foi, bem rara, né? E um grupo muito forte de opositor justamente tinha uma coisa que Kardec especificou de forma simples, né? Sem ficar levando... Olha só, Paulo. Oi? Só assim, acrescentando ao que você estava falando antes do Alberto. Está aqui no texto lá da Revista Espírita. Na psicografia, a alma do médium representa necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediária, ao passo que na espiritografia é o espírito que age diretamente por si mesmo. Isso. Isso. É lógico que ele vai usar os fluidos do médium, né, para poder fazer isso, né? Sim. Ele vai fazer sozinho, porque ele é um ser imaterial. Sim. Então, vamos seguindo. Legal. E aí ele chama de espiritologia, o que a gente chama hoje de psicofonia. Né? Psicofonia. Pelo que eu me lembro, Kardec também chama de psicofonia, só que bastante mais à frente, né? E ele trata, acho que muito pouco desse assunto, se eu não me engano. Ele trata muito pouco e ele chama de médiuns falantes. Médium não usa o termo psicofonia. É porque ele avaliava que não dava para ter muita confiança, né? Quem que está falando? É o médium mesmo, não é? É animismo do médium ou é o espírito, né? Tá. Então é isso. Nessa ocasião a gente sabe que o livro dos médiuns não existia. Então isso aqui foi um esboço de coisa que ele estava vendo, estudando, recebendo, né? Para depois lançar o livro dos médiuns. Até a Ariane tinha falado, né, que parece que tem alguma coisa que diz que o livro dos médiuns nasceu depois disso daqui como uma necessidade, né, porque ele percebeu que havia essa necessidade. Ariane, sim, ele falou duas coisas que eu quero acrescentar. Vamos voltar só um pouquinho. Quando vocês estavam falando dos médiuns, eu sei que já passamos por esse, mas quando vocês falaram dos médiuns zombeteiros, médiuns sábios e tal, eu acho que a gente não pode julgar muito uma comunicação, pelo que eu estou entendendo de tudo isso, você não pode julgar muito uma comunicação de vez, você tem que analisar. Às vezes o zombeteiro está testando, sei lá, enfim, a gente não é ninguém para julgar pessoas nem os espíritos, né? Por isso que tem que ter bastante discernimento, como o Alberto falou, para saber se aquela comunicação é de tal jeito ou não. Quanto ao... O que era outra coisa que o Paulo tinha me perguntado que eu esqueci? Da questão do livro dos médiuns, né? Que nasceu dele. Sim, porque ele fez o livro dos médiuns em 61 e essas comunicações começaram, essa revista espírita, a primeira edição é de 58. Então, a partir muito dos relatos que a gente vai ver aqui de outras pessoas que mandaram material para ele vai publicar, vai estar no livro dos médiuns a publicação exatamente como ela relatou aqui, porque a pessoa permitiu e os espíritos e ele, com todo o estudo dele, verificou que aquilo lá realmente fazia parte da doutrina. Então, por isso mesmo que esse tipo de comunicação toda que vocês estão relatando, depois aí ele faz um aprimoramento no livro dos médiuns. Tudo que a gente está fazendo é uma conversa, um esboço. Ele está esboçando um rascunho do que vai ser. Depois, a partir daqui, que ele vai fazer também o céu e o inferno, e depois acabar com a Gênese. É isso que eu ia acrescentar. Então, é tudo um processo. Mas eu acho que o livro dos médiuns, então, ele é melhor, é mais completo do que o livro dos espíritos. Porque ele vai tratar de assuntos que também que aconteceram com outras pessoas que antes ele não tinha contato. É isso.
É o que ele diz, né? Que o livro dos Espíritos é a base filosófica, por assim dizer, e o livro dos Médiuns é mais uma parte prática, né? Exato. E aqui ele vai ter muito de prática, né? Sim. Era isso. Sim. Como tem 10 minutinhos, eu acho que eu vou só entrar no próximo tema aqui, onde ele fala sobre... É interessante como ele formulou essa primeira edição, porque é bem assim, tópicos que parecem até estranhos, né? Você vê, parece que você está lendo um jornal com coisas diferentes mesmo, né? Mas ele está dando introdução aqui para depois falar sobre as manifestações físicas, aí a gente vai falar sobre os duendes na próxima reunião. Ele começa falando sobre algumas respostas dos espíritos, que ele com certeza tirou isso até do livro dos Espíritos, né? O propósito dele era demonstrar ao público a clareza, a profundidade e a exatidão dessas respostas. O espírito é alguma coisa. Eu estou lendo só o que eu tirei dessas perguntas e respostas, né? O espírito é alguma coisa que ainda não podemos compreender de completo. Ainda hoje a gente não, pelo menos eu, não sei o que é o espírito. A gente sabe que é a individualidade, que é o princípio da inteligência, que ele sobrevive, né? Mas acho que a gente ainda está naquela questão da chama, né? Que se parece com uma chama, ou alguma coisa assim, certo? Tá. Sim, no livro dos Espíritos tem um pouquinho dessa questão aí de parecer uma chama, né? Então ele diz que o espírito, em sua essência, parece uma chama, mas ele pega um formato da pessoa como perispírito, né? Perispírito. O livro dos Espíritos, ele leva um tempinho ele começa o assunto, leva alguns capítulos para dar o nó de entendimento, né? Uhum. Legal. O espírito liberto da matéria não encontra nenhum obstáculo, então o espírito passa pelo fogo, passa pela água, não tem essa de fechar as portas, trancar a casa, colocar vaso de arruda, esses esparadrapo no umbigo, porque não adianta nada, né? Paulo, não te cortando, te cortei, né? Pode falar. Eu tinha uma questão sobre o que o Alberto falou. Há várias passagens na Bíblia em que é relatado que Deus aparecia, né, para Moisés, por exemplo, em forma de chama. Qual é, assim, a opinião de vocês? Você acha que Deus, criador do universo, ele vai se dirigir diretamente a um ser encarnado? Vocês não acham que ele usou ali espíritos abaixo dele para essa comunicação, devendo se passar por ele? Qual a opinião de vocês? Deixa os outros falar primeiro. Joel, assim, ó, eu vou dizer que é uma coisa muito pessoal, tá? Eu considero Bíblia mitologia, tá? Ou seja, o que é uma mitologia? É uma história que se inventa para se contar um princípio filosófico, tá? Então, assim, as mitologias é uma história, tá? Eu não acredito que isso tenha acontecido, tá? Mas olhando, eu acho que Deus pode sim se comunicar conosco. Deus é Deus, ele pode tudo, né? Eu concordo, né? Mas eu acho que assim, a definição de Deus, mesmo como está no livro dos Espíritos, ou mesmo os espíritos superiores, o que eles são e como eles agem, eu acho que é uma coisa assim tão fora do nosso entendimento. Verdade. E eu não sei. É a mesma coisa quando uma criança pergunta coisas para nós. Nós contamos tudo uma historinha para a criança entender. Então, eu acho que hoje nós somos a criança. Eles contam uma historinha para nós tentar entender algo muito superior, né? E mesmo em questão de mitologia, geralmente Bíblia, tá? Não tem nada a ver com espiritismo, nada a ver com Kardec. Eu estudo um pouquinho de teologia
e filosofia cristã, da mesma forma que quando aparece água na Bíblia, geralmente se refere à emoção, fogo geralmente se refere à transformação, né? Então, enfim, a minha opinião é que Deus pode se comunicar sim, mas em questão de Bíblia, eu acho que é uma fala alegórica. Tá? Mas sabe o que eu quis falar, Alberto? Eu quis falar por questão de energia. A gente, enquanto encarnado, mal consegue ouvir o mentor, que está muito abaixo da energia de Deus como Criador. Imagina uma pessoa encarnada, Moisés, que também não era perfeito, né? Ele foi arrebatado porque teve uma dissonância lá, né? E ouvir Deus diretamente, Deus tem esse poder, ele pode tudo, mas eu acho pouco provável. Eu acho que foram os espíritos intermediários, que o espírito para ele tanto faz ser chamado de nome ou não, para ele um espírito superior não faz nem questão de se apresentar como tal. Para mim, eu não sei, é a minha opinião, mas eu concordo com a tua, que Deus é Deus, ele faz o que quer. Sim. Vai lá, Alberto, nós estamos... Alberto não, desculpa, Paulo, estamos com 4 minutos. Estamos quase. É interessante ver como Kardec agia, né? Porque ele sempre falava assim, a gente não está aqui para dizer se Deus pode ou se não pode. Nem Exato. Se Jesus pode ou se não pode, se ele fez ou se não fez. Porque a gente não tem material para isso ainda. O que a gente pode fazer é dar, segundo a doutrina espírita, explicações para essas coisas. Né? Exato. Perfeito. Legal. E, bom, mais um item aqui, só espíritos inferiores apenas os espíritos inferiores, isso a própria espiritualidade dizia, alertou Kardec, né, que apenas espíritos inferiores se ocupam de ruídos, de pancadas, de movimentos de objetos. Então, se você está na sua casa e está tudo fechado e tem uma porta lá batendo de uma forma esquisita, que você começa a falar, e eu estou sentindo uma coisa meio esquisita, é porque alguém quer o meu mal necessariamente, se aquilo é um espírito? Não necessariamente, porque ele pode estar sendo utilizado, mesmo sem saber, pela espiritualidade superior para chamar a sua atenção, seja para o fato da espiritualidade ou para alguma coisa. Às vezes aquela casa é ruim para você e eles querem que você saia dali por alguma razão, né? Tem também o outro lado de poder ser um espírito que não quer que você esteja ali porque ele morava naquela casa e tal, então entra aquela questão toda de analisar, orar por esse espírito, né? Tentar ajudar e tudo mais. Pano para manga. É isso aí, Paulo. Eu estou estudando sobre isso mesmo, Paulo, que muitas vezes a espiritualidade superior usa dos espíritos inferiores para causar fenômenos. Isso aí é natural, porque eles são mais materiais, mesmo sendo espíritos, né, do que a espiritualidade superior. Então, elas os usam para poder causar fenômenos. Sim. E aí, só para arrematar aqui bem rapidinho, a questão da prova de que um conteúdo vem dos espíritos e não da gente aqui, dos médiuns reunidos. Kardec observava que muitas vezes era um conteúdo que era contra as concepções que eles tinham ali. Kardec cita, inclusive, não lembro onde, de que ele falou assim, contra a nossa vontade a gente está colocando isso aqui, foi no livro dos médiuns, a gente está classificando isso aqui porque os espíritos assim recomendaram, né?